Olá, aquófilos! Já percebeu como nosso vocabulário está hoje cheio de palavras com o prefixo bio? Sim, bio de vida, de biologia. Agora, sabe o que todas essas palavras significam? Sua relação com a vida e como elas terminam dando origem a um novo conceito, o de bioobjetos. E sabe o que são os bioobjetos? Sabe não? A gente te explica. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aproveite seu passeio pelo canal para assistir os vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Desta forma, ajuda-se a fazer divulgação científica, porque consideramos que saber não pode ser luxo. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar. Para entender essa proliferação de palavras com o prefixo bio, é necessário entender primeiro o que são as ciências biológicas e as biociências. As ciências biológicas abrangem todas as divisões das ciências naturais e estudam os diferentes aspectos dos processos vitais. Aí temos disciplinas como anatomia, fisiologia, biologia celular. Já as biociências estudam os seres vivos, sua evolução, o ambiente em que vivem, o modo como se relacionam nos seus aspectos interdisciplinares. E nesse grupo temos a própria biologia, a botânica, a ecologia, a zoologia. Mas a verdade é que o estudo da vida é algo muito complexo, e essa complexidade tem ficado mais evidente com o desenvolvimento tecnológico. Muitas ciências que pareciam distantes dos fenômenos biológicos foram construindo conhecimento, como, por exemplo, a engenharia, e no interesse de atender necessidades econômicas, políticas e para o chamado desenvolvimento. A verdade é que foram omitidas ou simplesmente ignoradas as consequências de muitos desses processos e novas formas de pensar e atuar com foco na vida passaram a ser estudadas. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver primeiro um conjunto de disciplinas que explicam a vida. Por exemplo, bioquímica. Estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. A biofísica, que aplica teorias e métodos da física para entender a biologia. A biomedicina, que atua na interface entre a biologia e a saúde humana, voltada para a pesquisa e análise das doenças humanas com o objetivo de compreender as causas, efeitos, fatores ambientais e epidemiológicos. A biogeografia, que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos no planeta. A união entre os conhecimentos da biologia e da geografia possibilita o entendimento sobre o que leva a determinada espécie a viver em um local específico. A bioenergética, que estuda as transformações e trocas energéticas nos ou entre seres vivos e o ambiente. A bioestatística, que é a aplicação da estatística nas áreas da biologia e da medicina para entender e explicar os fenômenos biológicos. A bioantropologia, e estuda os aspectos comportamentais e biológicos dos seres humanos, seus parentes primatas não humanos e seus ancestrais hominídeos extintos. Agora vejamos algumas disciplinas que aplicam os conceitos da biologia, a bioengenharia e a biônica. Aplicam os princípios da biologia e da engenharia no processamento de materiais e na construção de máquinas, sistemas eletrônicos e outros agentes através de agentes biológicos para prover bens, segurança e serviços. A biotecnologia, aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. A bioeconomia estuda os sistemas biológicos e recursos naturais aliados à utilização de novas tecnologias com o propósito de criar produtos e serviços mais sustentáveis. A bioacústica envolve bases neurofisiológicas e anatômicas de produção e detecção sonora e a relação dos sinais acústicos com o meio pelo qual se dispersa. A bioinformática atua em parcerias com a ciência da computação, estatística, matemática e engenharias para analisar, interpretar e processar dados biológicos, uma das bases da inteligência artificial. E ainda que não é uma disciplina e sim um conceito, a biodiversidade descreve a riqueza e a variedade do mundo natural e, portanto, tem sido muito trabalhada e de forma até independente. Agora vejamos algumas disciplinas que buscam proteger a vida de alguma forma. Temos a bioética,
que é a ética da vida ou ética prática, isto é um campo de estudo inter, multi e transdisciplinar que engloba a biologia, a medicina, a filosofia, o direito, as ciências exatas, as ciências políticas e o meio ambiente. O biodireito, que objetiva a preservação da dignidade humana e da bioética, por meio de um conjunto de normas que regulamentam comportamentos médico-científicos diante dos avanços da medicina e da biotecnologia. A biopolítica é um campo que permite agregar, aproximar, associar setores da realidade relacionados com a vida, a natureza e o conhecimento, cujas mudanças ao longo do tempo foram provocadas pela indústria, pela ciência e pela tecnologia, que hoje disputam o campo político-econômico mundial. A biossegurança. A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção das pessoas e do meio ambiente, garantindo qualidade e minimizando riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, desenvolvimento tecnológico e operacional. Embora existam os conhecimentos e os processos adequados para fazer uso sustentável dos recursos naturais, interesses econômicos associados a grupos políticos descompromissados com a causa pública, e nessa causa está o meio ambiente, têm executado todo tipo de processos nocivos que atentam contra todas as formas de vida. E exemplo desse despropósito é a biopirataria, que não só explora e utiliza os recursos naturais, como também se apropria de conhecimentos tradicionais a respeito desses recursos de forma ilegal. Pior ainda, quando está associada a ações como a poluição ambiental e a degradação dos ecossistemas. De qualquer forma, novas versões de cuidar e preservar a vida surgem, e a biologia tornou-se a principal propulsora de inovação e dos negócios internacionais em larga escala nos domínios agrícola, alimentar e farmacêutico, onde podemos ver exemplos do que se conhece como bioobjetos. Tucker 2010 sintetiza que o que consideramos animado, vivente e vital possui três elementos: alma, carne e padrão. A ideia de vida como alma pressupõe uma psique que anima os vivos como um ser incorporado. A compreensão biológica da vida, a carne, la rearticula temporalmente em termos de oposto, vida em oposição à morte. A terceira interpretação enfatiza a auto-organização, os padrões, estabelecendo uma abordagem informática. O bioobjeto identifica as novas coisas às quais um senso de vitalidade é atribuído. Boa parte do que era vida foi reconceitualizado por sua materialidade em várias formas objetos resultantes de esforços tecnológicos e reengenharia. Muitos desses bioobjetos já entraram em nossas vidas através de rotas comerciais de organismos geneticamente modificados, graças à bioengenharia, enquanto outras são entidades vivas imaginárias, habilitadas em computadores por meio de simulação da complexidade da vida. Fisiologistas, biólogos moleculares, bioquímicos, biofísicos, engenheiros, matemáticos e cientistas da computação reúnem-se em torno da bioinformática em seus esforços para modelar a vida. Bioobjetos podem ser situados como projetos contínuos de construção de sentido entre entidades consideradas substâncias puras que compõem formas individuais particulares de entidades vivas e entidades vivas mais fluídas, como recursos genéticos, células-tronco e formas sintéticas de vida. Mas não podemos esquecer que bioobjetos são resultados de práticas e discursos socioculturais. Assim, podemos encontrar os seguintes tipos de bioobjetos. Bioobjetos como produtos vivos de manufatura biológica por desenvolvimento tecnológico. Bioobjetos como implementos funcionais de corpos humanos ou animais regenerados e reconfigurados. Bioobjetos em papéis sociais não convencionais, onde são alvo de debates éticos e políticos. Bioobjetos como bens comercializados em bioeconomias. E bioobjetos na mediação das relações sociais, por exemplo, a biosocialidade. Sem dúvida, os bioobjetos desafiam os sistemas éticos, políticos e culturais tradicionais.
De fato, os bioobjetos, além de criarem oportunidades médicas e comerciais, apresentam riscos e incertezas que exigem novas formas de governança e de decisões políticas e éticas. Um bom exemplo de bioobjeto é a água, pois ela reconfigura o que se entende por vida: a vida segura e a vida em risco, a vida aqui e a vida em outros planetas, a vida na cidade e a vida no campo, a vida presente e a vida futura. É um ser responsável pela origem e uma manutenção da vida. A água migra para a economia, a política, o urbanismo, a engenharia, os hospitais, os postos de saúde, enfim, em todos os aspectos. Mas ainda, devido à sua presença ou ausência em certos locais, em certas regiões, é um tema político estratégico e está sujeito a questões de governança e legislação. É, sem dúvida, a água um dos bioobjetos mais prezados neste momento. Ficou curioso e quer aprofundar-se no tema dos bioobjetos? Aqui deixamos estas referências que podem lhe ajudar. Gostou do vídeo e da informação? Então curta, comente, nos deixe sua opinião ao respeito. Não deixe de compartilhar. Lembre que saber não pode ser um luxo. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até uma próxima oportunidade.